Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! Dia extraordinário o Senhor preparou para nós. Que seja exaltado e glorificado o seu nome eternamente em nossas vidas. Ai, que dia maravilhoso! Estamos aqui no nosso propósito diário de número 44. E o autor, ele encontra uma necessidade de estar falando acerca do nosso chamado dentro da nossa casa. Ele nos faz refletir acerca do irmão biológico de Jesus, Tiago, que é mencionado lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, no versículo 53, e também lá em Tiago, capítulo 1, verso 1. Mas antes de entrarmos na nossa narrativa diária, não se esqueça de curtir e se inscrever e principalmente compartilhar para que essa palavra vá onde nossos pés não vão estar, onde nossos pés provavelmente não irão, mas que a nossa oportunidade de edificar vidas seja constante em nosso dia a dia. Então compartilhe essa mensagem e tenha um dia excelente. E tenha um dia maravilhoso e que portas sejam abertas na tua vida. E que o entendimento do Senhor seja extraordinário para tomadas de decisões. Precisa de sabedoria? Então faça como eu. Estou pedindo sabedoria ao Senhor. Lá no livro de Tiago fala, se você não tem, peça. Peça, porque o Senhor é misericordioso para nos conceder. Coisa linda, extraordinária estarmos aqui. O autor, ele começa contando uma história sobre uma mulher que queria engravidar e ela tinha certeza que era um menino. E ela já tinha escolhido o nome, Tiago. Não com TH, mas um nome simples, Tiago, T-I-A-G-O, Tiago. E ela queria colocar o nome no seu filho de Tiago porque ela tinha aquela felicidade, aquela sensação maravilhosa de ter um filho com o nome do irmão do mestre, do Salvador do mundo. Então ele começa dizendo a sensação de você ter um nome parecido com alguém que foi muito famoso. E nós vemos aí, se a gente olhar para os nossos vizinhos ou até dentro da nossa casa, acabamos colocando o nome dos nossos filhos de pessoas que admiramos. Quer seja da mídia secular ou da mídia gospel. E o autor ele vai falar sobre isso. A honra que nós damos a algumas pessoas, né? A credibilidade que nós damos àquilo que ela faz, àquilo que ela exerce, àquilo que ela fala. Como isso, de uma forma geral, tem influenciado a nossa casa, as nossas vontades, os nossos costumes. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que aprendemos dentro da palavra de Deus ou vivemos aquilo que vemos alguém falar ou fazer e trazemos aquilo para a nossa vida, para a nossa casa como lei estabelecida de Deus. A Bíblia vai nos relatar acerca de Tiago, irmão de Jesus, que, lógico, Maria, ela teve outros filhos, vai dizer ali que ela teve vários filhos e filhas também, se você for ler toda a história de Maria, de acordo com os evangelhos da Bíblia, vai dizer que ela tinha filhos e filhas. Lá no versículo 55 do capítulo 13, diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Porque Jesus estava falando de forma extraordinária. Jesus estava ali fazendo milagres. Jesus tinha saído de Jerusalém, de Nazaré, agora volta e começa a pregoar a palavra, começa ali a fazer milagres. Mas as pessoas começam a caçoar e fazer indagações, dizendo: por que ele está falando desse jeito? Por que ele está agindo dessa forma? Se o pai dele é José o carpinteiro, quer dizer, um homem
comum como nós, e como é que ele está falando com essa autoridade, com essa sabedoria. Os irmãos dele não vivem entre nós, as suas irmãs não brincam com as nossas filhas. Então aqui você pode ter um entendimento de que Maria, depois que Jesus nasceu, sendo Jesus o primogênito, Maria teve filhos com José, filhos biológicos de forma natural. E o versículo 57 diz: escandalizavam-lhe nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua terra e em sua casa. Então, querido, já começo te dando uma palavra. Se você se encontra na situação que Jesus estava, onde a sua família, os seus amigos íntimos de infância não estão dando credibilidade à autoridade das suas palavras, creia que Jesus passou pelo mesmo processo. Sim, ele passou pelo mesmo processo, porque não foi revelado a eles, pelo Espírito Santo, que Jesus era o Messias, o Redentor. Jesus cresceu como um menino normal, brincando, correndo. Mas quando Jesus parava, quando o Espírito Santo chamava Jesus, Jesus se prontamente colocava na posição e ali era enviado para ele o espírito de sabedoria. Nós podemos ver isso, que quando Jesus tinha 12 anos, Jesus fica no templo falando com quem? Falando com o sumo sacerdote, falando com escribas, falando de igual para igual, e todos eles se maravilhavam ouvindo Jesus falar. É certo que nós devemos buscar ler, buscarmos entender, buscarmos termos a unção de Deus, buscarmos o Espírito Santo para nos conduzir o que falar, o que meditar. Mas Jesus tinha tudo isso, já desde a sua infância. E por ser assim, ele era diferente. Mas os seus irmãos não reconheciam essa autoridade na vida dele. Os seus vizinhos, até então, não conheciam essa autoridade, essa missão na vida de Jesus. E por isso que a Bíblia diz que eles se escandalizavam, não dando crédito. E Jesus, por sua vez, disse que não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Então, isso quer dizer que algumas vezes o poder de Deus não vai ser manifesto através da minha vida e da sua por causa da incredulidade das pessoas que nos rodeiam. Olha que interessante. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus era a própria cura, mas muitos deixaram de ser curados. Jesus era a própria paz, mas muitos deixaram de andar na paz. Jesus era a própria esperança, mas muitos ficaram sem fé. Tiago, a Bíblia vai dizer que Tiago é um dos irmãos que se converte ao Senhor. É um dos irmãos que entende o processo de Jesus. É um dos irmãos que faz a vontade de Deus, e ele é chamado como Tiago justo. Existiam muitos Tiagos naquela época. Além desse Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, irmão de Jesus, existia o Tiago Boanerges, que foi trocado o nome dele para João, que era o melhor amigo de Jesus. Existia dois Tiagos que eram discípulos de Jesus. Um é aquele que participou da pesca maravilhosa e outro andava com Jesus pregando a palavra. Existia Tiago, o grande, o maior, que também, era filho de Zebedeu. Existia Tiago, primo de Jesus, que era filho de Salomé, irmã de Maria. Existia Tiago também, filho de uma outra Maria, que era filho de Alfeu. Enfim, queridos, existiam vários Tiagos com várias histórias, com vários testemunhos, com várias experiências de vida, que estavam ali no mesmo contexto, tentando mudar de vida.
acreditando na palavra que era revelada através de Jesus, trazendo esperança àqueles que estavam sem esperança, trazendo paz aos que estavam em confusão. Tiago, irmão e filho. Olha que coisa linda. Por quê? Porque o autor aqui ele diz assim, olha, Tiago se coloca como servo de Jesus. E essa visão é maravilhosa. É isso que eu desejo para mim, para você e para o meu filho ainda hoje. Que ele seja um servo de Jesus, que ande seus caminhos, que dedique seus talentos a ele, que viva por ele, que glorifique e testemunhe em seu favor. Por quê? Porque Jesus, ele era irmão, por causa de Maria, mas era também o pai de Tiago, por parte de Deus. Então, olha, Tiago era filho e irmão de Jesus. E como tal, ele estava respeitando a autoridade de Jesus. Então, nesta manhã, é o que eu venho desejar para você. Que a sua família te respeite, que seus amigos te respeitem. Que você interceda, assim como Jesus intercedia pela família, intercedia pela humanidade, intercedia pelos próximos e pelos distantes. Interceda pelos seus filhos, assim como o desejo daquela mulher de ter um filho com o nome do irmão do Salvador, porque ela acreditava que isso ia trazer influências boas para o seu filho. Então que nesta manhã venha orar pelo teu filho biológico ou pelos teus filhos do coração. Venha orar pelos teus vizinhos, venha orar pelo teu ente querido, venha interceder pelo futuro. Mas meu filho ainda é pequeno. Sim, mas já vai repreendendo todas as influências da atmosfera maligna que nos rodeia dia e noite. Então, assim como Jesus queria que todos da sua família estivessem em paz, em comunhão, que nós possamos também ter esse desejo, que nossa família seja salva, seja abraçada pelo Espírito Santo. Aí o autor diz, se você tem um filho, ore neste dia por ele, consagre-o a Deus, entregue a Deus os dias, as noites, a profissão, o namoro, a esposa, os amigos, seja lá o que for, coloque no altar de Deus e relembre tudo que você já tem pedido. Interceda novamente, porque Deus vai honrar a sua oração. A satisfação de Jesus de olhar para Tiago e ver que ele tinha recebido o Mestre. Existia uma alegria no coração dele. Nós fomos chamados para mudar a história. Teremos nossos dias difíceis, teremos nossas aflições, teremos nossas angústias, o corpo ficará enfermo, mas todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E isso mostra que estamos vivos. O que não podemos é deitar, relaxar e abandonar a nossa fé. Faça como o mestre. Foi rejeitado sim, mas continuou no foco. Não tinham respeito por ele, haviam compromissos e eles não chegavam no horário e queriam ser tratados como os melhores, mas Jesus disse, não, olha, quem faz a vontade do meu pai é a minha família. Se não quer fazer a vontade do meu pai, então não é minha família. Sabe? Tem momentos que nós temos que tomar decisões, tem momentos que nós temos que tomar atitude. Jesus nos chamou para uma grande história. Jesus nos chamou para mudarmos vidas. Começamos dentro da nossa casa. Começamos dentro com os nossos filhos. Começamos dentro de nós mesmos. Não, eu não estou falando nada difícil. Extraordinário, impossível, não. Estou falando coisas possíveis a nós, mortais. Porque o Senhor já nos deu autoridade do alto através do Espírito Santo. O autor, essa é a ideia. Servo de Jesus.
incumbência e privilégio sempre. Seja abençoado, querido. Seja abençoada, querida. Que seus dias sejam extraordinários na presença do Senhor. Que o livramento chegue. Que a bênção chegue. Que a exaltação chegue. E que o motivo de tudo isso que você está passando seja esclarecido. E o nome do Senhor seja glorificado. E você cante o hino da vitória. Não deixe as rejeições, as incredulidades de quem te rodeia impedir o propósito de Deus na sua vida. Tenha uma família abençoada. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra, porque Deus, Ele muda história.